Sim, que até eu que já ouvi falar em permuta, jamais imaginaria que, por exemplo, você conseguiria ir e alugar uma sala, alugar um apartamento em permuta, né? Porque Coisa que é muito pouco falada, a gente nunca nem escuta, né? Exato. Quando você vai buscar a permuta de uma sala, você tem que ver se a pessoa quer permutar aquilo, se ela tá, né? Se o que você tem para oferecer é o que ela quer. Então, você precisa... É muito difícil a permuta. Ela é muito rasa. A permuta é bilateral, que é a permuta entre duas pessoas. Ela é muito rasa. Agora, a multilateral, que é o banco de permuta, aí é infinidade de possibilidades. Sem contar que você acaba fazendo negócio com pessoas de outros estados que tem na Trox, sem nem imaginar que você faria. Porque a permuta permite, né? Ou seja, você tem isso. cliente do Brasil inteiro. Sim. Você consegue abranger a esse ponto. Sim. Pode falar, amiga. Que com o desenvolvimento das redes sociais, da internet, isso se tornou muito mais fácil, eu acredito. Graças a Deus que a comunicação ela ficou mais fácil, porque a gente começou em 2015, finalzinho de 2014 para começo de 2015. Então lá já existia internet, tudo, mas a rede social não era tão assim, né, igual é hoje. Então hoje a gente já consegue atingir mais pessoas e levar essa possibilidade dessa ferramenta que protege o dinheiro para mais pessoas. Então, sim, melhorou muito, ajuda muito. E qual é a maior dificuldade de trabalhar com permuta? Que nesse caso encaixa para você, porque eu acho que às vezes é muito pessoal para quem trabalha com permuta, mas assim, para você o que é mais difícil o que é mais desafiador trabalhar com permuta? Para o meu negócio, o mais desafiador é mudar a cultura do brasileiro. Porque nos Estados Unidos, eles já têm uma cultura diferente da nossa. Lá tem uma empresa gigante, que a Trox foi inspirada nessa empresa. Então, mudar a cultura do brasileiro é difícil. O maior desafio é mudar a cultura, porque o modelo que a gente faz negócio, ele é uma cultura nossa. Então, se a gente paga em dinheiro, isso foi ensinado, isso é uma cultura. Se a gente troca, também é uma cultura. Então, trazer essa cultura da permuta multilateral é desafiador. Porque você tem que convencer a pessoa de que aquilo é bom para ela começar a praticar fazer aquilo. Exato. Né? É uma trajetória, assim, entre o primeiro contato com o empresário, até ele abrir conta, até ele fazer o primeiro negócio. É um processo, assim, que às vezes demora menos, mas às vezes demora um pouquinho mais. Porque é um processo, assim, levar a consciência da permuta corporativa multilateral, mostrar para ele quais são os números, qual a economia, fazer conta com ele. E aí, assim, o maior desafio é mudar a cultura das pessoas. Do brasileiro, enfim. Né? Fora a economia de caixa que você citou, qual outro benefício existe para as empresas quando se fala de permuta? Nítido, assim. Network. Além da economia, o network é um grande benefício que traz, porque amplia a rede de contatos muito rapidamente quando você entra numa plataforma de permuta. Porque, por exemplo, uma nutricionista, ela não atenderia uma pessoa lá de Brasília. Uma nutricionista aqui de São Paulo não atenderia uma pessoa de Brasília, a menos que ela fizesse um trabalho de gestão de tráfego, enfim, naquela região. E a Trox traz essas possibilidades para ela. Então, tem empresários que estão na Trox e eles fazem contatos um com o outro e começa a viabilizar dinheiro, ou começa a viabilizar negociações em dinheiro com outras redes, assim. Então, network é uma dos benefícios que a Trox traz. E quais seriam... tem alguma área que teria mais vantagem nessa parte de permuta ou não? Você acha que todas têm o seu potencial ali? Estou falando de crescimento, porque assim, não entra dinheiro, mas entra o dinheiro da permuta que você disse, né? Que seria basicamente a mesma coisa, porque eu pagaria você com isso, né? Uhum. Então, assim, quais seriam as chances maiores, por exemplo, eu tenho uma empresa ou uma loja de roupa, como você citou, de crescer com isso? Então, o tamanho da economia que cada empresa tem é o tamanho da sua margem de lucro. Eu tenho nichos que não cabe permuta, que não dá. Empresas que não conseguem fazer permuta. Por posto exemplo? De gasolina. Entendi. Uma outra profissão que não cabe permuta é
como que é o nome daquele corretor de imóveis, De imóveis. porque eles não têm, o negócio não é deles, sabe? Sim. Então tem alguns nichos que não cabe, não vale a pena a permuta. E aí o tamanho do crescimento de cada empresa é o tamanho da margem de lucro. Então eu tenho empresas que têm vantagens menores porque tem um lucro menor, e eu tenho empresas que têm muitas vantagens porque a margem de lucro é grande. Então depende muito de cada de margem de lucro de cada empresa. Por exemplo, se eu tenho um restaurante e a margem de lucro para restaurante normalmente é 33%, a economia no caixa dele vai ser 33%. Agora, se eu tenho um fabricante de shampoo, a margem da fábrica de cosméticos é altíssima, 200%, ele vai ter 200% de economia. Então, depende muito do segmento. E a troca ela se aplica apenas para CNPJs, não para pessoas físicas, ou também? Pessoas físicas também, desde que seja um prestador de serviço. Tenha um serviço. E como é que você chega nessa empresa ou na pessoa e consegue fazer ela entender e consegue convencer ela que aquilo vai ser bom para ela e levar ele para dentro dessa plataforma? Porque talvez acho que esse seria o seu maior desafio, né? Fazendo conta. Por exemplo, eu chego num restaurante e falo assim para ele: você precisa trocar sua fachada, e a sua fachada em LCM custa entre 12 e 15 mil reais. Se você trocar sua fachada hoje, com o seu dinheiro, você vai tirar 12 mil reais do seu caixa. Se você pagar isso em permuta, vem aqui, vamos fazer conta. Quanto é o seu preço de custo? Então, ele, ao invés dele pagar 12 mil, ele vai pagar 9, no caso de restaurante, tá? Que é 33% de lucro. Então, ele vai pagar 9 mil. Então, quando eu mostro para ele que ele consegue pagar alguma coisa com o preço de custo dele, aí ele fecha. Porque aí eu consigo mostrar para ele a vantagem e a economia diretamente no caixa dele. É conta, é fazer conta. É mostrar para ele e comprovar aquilo, né? Para ele entender que aí vai valer a pena. Aí o sorriso vem. Assim, aí você consegue convencer, né? De entrar. Aí ele, entendi, agora eu entendi. Aí ele fala, então tá, então vamos fechar. Aí ele entra, aí ele disponibiliza. E aí, assim, não é... A gente começa a abordagem falando da ociosidade, claro, né? Que é isso que a gente quer que as pessoas façam, para elas entenderem que o benefício é trabalhar em cima daquilo que estaria perdido. O pulo do gato é esse, é você trabalhar a sua ociosidade. Mas depois de um tempo que a empresa entra, ela entende que, peraí, eu estou pagando com o preço de custo. Aí ela aumenta um pouquinho, entendeu? Ela aumenta um pouquinho do atendimento. Agora, qual foi, assim, a pergunta mais inusitada ou criativa que você tem presenciado, que você viu e falou assim, caramba, não acredito que isso aqui entrou aqui, sei lá, alguma coisa totalmente diferente daquilo que você tá esperando ou costuma ver normalmente? Aconteceu assim, tenho uma empresa, uma fábrica de uniformes, uma empresa de uniformes e uma companhia aérea. A companhia aérea devia, não lembro o valor exato, mas vamos supor, 30 mil em reais, devia para a empresa de uniforme. A empresa de uniforme procurou a gente, ela procurou e falou assim, olha, essa empresa está me devendo, eu quero ver se vocês conseguem me ajudar a receber e tal. E aí eu apresentei o modelo de negócio e falei assim, você consegue receber em permuta, você quer? Mas como que isso ia ser feito? Eu falei, eu pego a passagem da companhia aérea, vendo para os empresários te paga, o crédito vai para sua conta. E nesse crédito você compra tecido, você compra qualquer outra coisa que você precisar e aí aconteceu essa negociação. Então, tipo, uma dívida que era uma dívida fora do mercado, né, de permuta, e foi paga através da permuta. E a companhia aérea também foi bom, porque ele pagou, ao invés de ele tirar 30 mil do bolso para pagar a dívida, ele disponibilizou 30 mil de passagem. E aí movimentou bastante, assim, a rede, porque veio passagem aérea, a mulher do uniforme ficou super contente, agradeceu, assim, infinitamente,
E a companhia aérea também. Também, né? E Não ter quem comprou passagem... que tirar dinheiro de caixa, né? Pra então... poder fazer isso já é outra coisa, né? Muda totalmente o cenário, né? Essa foi uma negociação inusitada que a gente fez. Foi bem legal. Ou seja, olha o que a permuta pode criar ou dar de possibilidades, né? E que a gente nem imagina, como eu falei anteriormente, a gente não faz ideia, né? Não, e nem eu, na época, também não fazia ideia que eu poderia oferecer isso para a empresa. Eu só aproveitei a oportunidade e quis sanar uma dor que o cliente apresentou para mim. Então, nem eu também, no meu dia a dia, eu não imaginei que, eu vou pegar uma empresa, vou fazer ele pagar a dívida em reais, vou pagar em crédito. Também não imaginava. Foi inusitado para mim, inclusive. Quando você conhece de cara o empresário e expõe para ele esse método e tudo, qual é o medo maior da pessoa? Qual é o medo mais comum, inicialmente falando? Não ter, que o produto dele não venda. A insegurança do empresário tá bom, tudo. E se ninguém quiser comprar meu produto? E aí, assim, a gente trabalha trazendo pessoas para consumir. Então, vamos supor, eu coloco aqui um vendedor de copo. E o vendedor de copo não tem. Dentro da Trox, hoje não tem nenhuma empresa que consome copo. E aí, eu falo para ele, entra, abre conta... E eu vou buscar alguém para consumir o seu produto. Então, a gente faz esse trabalho. A gente traz pessoas tanto para pessoas que ele queira comprar, como também para consumir o produto dele. Então, esse é o medo deles. Vocês fazem a busca ativa? Sim. Nunca parou, não pode parar. E a gente vai sempre trazendo. A gente hoje tem 3.500 empresas que têm conta na plataforma, que já fazem negócio em permuta. E cresce todos os dias. A gente coloca, em média, aí 10 empresas por dia. Pessoal de casa que nos acompanharam até aqui, se você não sabia o que era permuta, ficou sabendo. Se vocês ficaram curiosos, é só vocês entrarem lá na plataforma e dar uma olhadinha, assim como nós faremos. E se você também gostou desse episódio, assim como nós, não deixem de curtir, de comentar e de compartilhar. E até o próximo episódio.